Eu acredito que para esse jogo a CNB vem muito mais confiante. A gente viu nos VTs, né, os jogadores, principalmente, né, o Napom, diz não sentir um desafio tão grande vindo da selva. Né, não acha que o Jox representa um perigo tão grande para ele. Do outro lado, a NTZ também vem confiante, pelo menos no topo, né, o Yang realmente está ali confiando no próprio taco. Não sente dificuldade nenhuma e a gente vai ver se realmente acontece de fato, porque os dois lados estão confiantes, os dois lados obviamente precisam a NTZ para continuar subindo, né, tá ali encostado nos líderes e obviamente a CNB precisa encaixar o jogo. Eles têm bons jogadores, né, só tem que fazer boas decisões no jogo. Perfeito, então tá aí Pix e Bans, a primeira partida entre NTZ versus CNB e por enquanto os Bans foram recarem por parte da NTZ, enquanto que a CNB baniu o Alistar. O Alistar é um campeão que ele tá tomando conta da rota inferior, se ele não for banido ele vai ser escolhido por um dos times. É a mesma coisa do Nautilus, né? Eles são campeões que trazem muito controle e tem uma maneira de dar um peel, né? Uma defesa para os aliados muito boa. O Alistar principalmente, porque ele se joga no meio da luta com a possibilidade de ficar vivo por muito mais tempo com o ultimate dele, né? Então é um campeão que sempre vai aparecer nos bans. É interessante ver que a CNB também está tirando campeões que não são tão banidos, até agora focando em 3 suportes, N e o Thresh, né? A N principalmente porque ela é uma campeã que aparece muito específica, né? Ela é uma campeã que não é priorizada no meta atual de tanques, de defesa muito grande, controle de grupo. Ela é muito mais agressiva. Então depende muito mais do estilo de jogo e a composição que os times estão trazendo. A própria CNB não quer dar espaço para a NTZ trazer isso. E olha, bacana você comentar sobre o estilo de jogo, porque o Alox é conhecido por essa N. Sim, né? E o Varus agora sendo tirado. Então a gente tá vendo um ban bastante específico e é interessante ver que não vão poder abraçar, né? A CNB pelo menos não vai poder abraçar essa composição onde eles vão ter um pouco a distância. A gente costuma ver Varus e Kog'Maw no meio para conseguir suprir essa necessidade. Dessa vez a NTZ não vai deixar. E é uma preocupação muito grande com o Skyer, né, que é um destaque do time da CNB atualmente, com ótimas partidas. Parece que não querem a caliça dele no jogo. Exato, teve Draven semana passada, né? Jogou bem, mas não conseguiu a vitória. E a NTZ garantiu como first pick o Ryze. Então, provavelmente já fica nas mãos do Yang. Tá muito forte, né? Ele tá incrível no topo, né? Ele trabalha muito bem com uma mescla de dano cedo, quando ele consegue encaixar o combo dele, né? Ele vai ali diminuindo o tempo de recarga conforme ele consegue ativar a passiva dele com as cargas e ele acaba ficando naturalmente tanque. A build do Ryze ainda pede isso. Ele passou por mudanças, mas ele é um campeão que ainda depende da mana. E naturalmente os itens de mana tem armadura, tem vida, né? Traz essa possibilidade do Ryze ser mais resistente. Então eu gosto muito da escolha dele, variando um pouco, né? Tava muito preso em campeões como Onar, por exemplo, Ekaren, tava muito engessado o topo. Eu tô gostando de ver que tá variando bastante. Até na LCS a gente tá vendo o Echo aparecer. Então o Ryze também surgindo agora é bem interessante porque cria possibilidades novas no topo. Bacana você tocar no assunto, lembrando que o CBLOL está sendo jogado nesta semana no 5.10 com Echo habilitado, então ele pode aparecer sim aqui pelo CBLOL. Vamos escutar o que a INTZ está falando das suas escolhas. A gente volta se vir, eu acho, não deixa se vir pra eles não. A gente pode ir pra comp de Azir, Janna, se vir. E esse Echo não entra nunca. Morgana é boa contra... A gente pode pegar agora só Gragas e seguir. Então, só Janna é bem chato. Fica muito fácil. O LeBlanc é bom contra Echo também. A gente precisa da Janna porque só Azir ou só Janna já é o suficiente contra o Echo. Morgana é muito boa contra a Nautilus. Pode pegar a Gragas e se vira agora só, velho. E o Vlad? O que você a acha gente do Vlad? pode ir pra Azir Morgana. Vlad é bom também, mas tipo, só pega a Gragas se a gente for jogar de Janna, eu prefiro tipo, mais a gente Vlad, não precisa dar preferência pra suporte, a gente tem mais 5 suportes ainda. Então. Sim, Gragas se vir. Gragas se vir? Eu acho melhor. Ok. Gragas se vir, então. Pode ser, Falei do Echo, o Pepo até apontou, Echo foi selecionado pela equipe da CNB. O campeão de mecânica é muito forte, né? Porque ele vai aparecer bastante. Tá engatinhando ainda, mas é o campeão que é muito forte, então ele vai aparecer. E agora a gente vai escutar o que a CNB está falando das suas escolhas. Se eles pegarem, o que eles podem completar no mid? Esse Ryze pode ser mid, esse Ryze pode ser top. Eles vão analisar o matchup pra ter certeza. O melhor é guardar a mid lane. Guarda a mid lane, eu também acho. Guarda a mid lane, que a gente pode fazer aquele trick. Pega agora o ADC e o jungler. Eu acho que eles podem pegar Bardo nisso. Dos junglers podem, mas ok. Dos junglers que sobraram, o mais forte que sobrou é Rek'Sai. Vai ser a nossa escolha com um segundo faltando. Agora a gente tem que pensar na top lane. Qual vai ser a nossa top lane? Não ia ser o ADC agora? A gente tem que pegar o Necker agora. Eu posso jogar de Caitlyn, é bom o time deles. Caitlyn, mas não, calma aí. Você tem a possibilidade de jogar. Eu te dou de opção. É o Draven. Pega a Rek'Sai já. Você pode jogar também de Varus, se você achar que você vai conseguir. Tá banido.
Tá, pode ser o Draven, sem problema não. Manda o Draven aí, velho. Pode ser, Tá bom. Sim. Draven do Mas trabalho. vocês mencionaram o Varus como a The Carry, né? Lembrando que o Varus aparece muito mais como uma opção na rota do meio por conta do poke. Tá variando bastante, né? E tal qual o Urgot, por exemplo, né? Quando ele começou a aparecer foi no meio. Depois ele passou para The Carry, né? Principalmente no cenário, né, lá de fora. Os coreanos, principalmente chineses, usam muito o Urgot como a The Carry. Pelo menos na época ele estava mais forte, acompanhando o time como um tanque. O Titã Ardente está perdendo um pouquinho de espaço, então naturalmente os carregadores do time acompanham, né, o estilo de jogo. Então o Urgot, por mais que ele seja tanque, ainda tem a possibilidade de aparecer nos jogos, é mais reduzido. O Varus é a mesma coisa, você mesmo estava falando, ele apareceu no meio, né, como um substituto talvez para o KOG, né, com aquela distância longuíssima e um dano bem alto para causar, né, e agora ele desce para a rota inferior, ele tem bastante controle, ele tem uma lane segura, né, e é interessante ver que muitos dos campeões que, por mais que não tenham escape, são fortes, estão aparecendo. O exemplo deles é o Varus, né? Ele é um campeão tal qual a Ashe, por exemplo. Tem controle, tem bastante dano, mas não tem escape, não tem como fugir de maneira natural com habilidades, Tanto né? que Precisa normalmente vem de fantasma e também o flash. Sim, no meio. Então é interessante ver que ele é um campeão de presença ainda nas lutas, né? Quer dizer que a CNB realmente quer esse controle de grupo, né? Que esse AD Carry com bastante dano para causar. Porque lembrando que a passiva do W dele é bastante forte, se ele conseguir acumular, né, os ataques básicos. Mas o Draven também encaixa no sentido agressivo. E eu sinto que o Draven, comparado a esses campeões, ele tem umas vantagens, né? Ele consegue ainda assim ter um controle de grupo, né? Bem interessante para ele fugir. Ele tem esteroide de velocidade de movimento, então não é um campeão totalmente dependente de feitiço para fugir, né? Se ele tiver habilidade ele consegue. E ele traz muito dano. Obviamente que o Draven, o principal dele é o dano massivo que ele tem. E o Skyer, né, mostrou um bom jogo semana passada e pode mostrar de novo. E não só isso, né? O Snowball, né? A bola de neve que o Draven consegue, principalmente se ele ficar com abate, né? Gastar aquela sua passiva e conquistar mais ouro, né? Mas enfim, o time da INTZ fechou a Zirijana, então pega um suporte defensivo, mostra que esse Ryze realmente vai para a rota superior nas mãos do Yang, e o Talkers, que semana passada jogou muito bem com o Azir, repete a dose. Né? É uma composição de muito controle nas lutas, Toboco, tanto para movimentar quanto para parar o inimigo, né? Esse combo de Azir se vira muito interessante, né? Eles combinam não só na lore do jogo, sendo parentes, mas no jogo em si funciona muito bem. E a equipe da NTZ, tanto quanto a CNB, não traz um time puramente tanque, né? Tirando o Gragas, que é um campeão mais resistente, o resto do time é um pouco mais frágil. Tanto a Jana aparecendo quer dizer que realmente eles vão para uma composição um pouco mais defensiva, né? Para o escudo dela, para a questão da ultimate dela, principalmente tirar a CNB de cena. E se você olhar a CNB também, se você apostar, talvez o Nautilus seja um tanque. A Rek'Sai cresce um pouco no jogo, mas o Rumble vem para dano, o Echo principalmente vai ser usado no meio, então ele vai vir como assassino, vai vir para causar muito dano em um Draven. Então as duas composições não estão tão tanques assim, e eles dependem muito de uma proteção do suporte, né, de uma fase de rotas principalmente definida entre os junglers. E os destaques da parte aí, então, meu caro Pepo, Joxer por parte da INTZ, Skyer pela CNB, o AMA do Joxer 2,80, enquanto do Skyer 3,71. Dois jogadores que tem um AMA ok, eu diria, né? Mas, claro que o Joxer, por ter aí a INTZ, por estar lá da INTZ, tem 6 pontos, vem numa campanha melhor. O Sky vem apresentando bons jogos, mas a CNB não está conseguindo as vitórias. Esse é o grande problema, porque eles ficam muito perto disso, né? Eles precisam realmente uma tomada de decisão melhor. As outras equipes, as que estão na ponta da tabela, elas têm o micro e o macro muito bom, né? Ou seja, a habilidade individual muito boa, mas a tomada de decisão em jogo também acompanha muito a habilidade de cada jogador. E a INTZ, né, é um time que vem experiente e vem crescendo, porque eles tiveram mudanças. O Joxer, principalmente, é um dos jogadores que a gente mais percebe essa evolução. Parece que ele tá começando a perder um pouco, né, daquela coisa de, eu tô na jungle agora, mas eu vou devagar, eu vou aos poucos, me acostumando. Ele tá tomando um posicionamento muito agressivo. Isso pode ajudar muito a INTZ a voltar a ser um dos melhores times. Perfeito, Pepo. Começa o jogo INTZ versus CNB pelo CBLOL. E você comentando aí dessa mudança de jogadores, também vejo um pouco do Alox, que ainda falta aquele roaming mais efetivo, ele ser um pouquinho mais presente no mapa. Até o Oz comentou, né, que ele acha o Alox um pouco passivo, fica muito nessa lane phase, e eu concordo. Acho que o Alox tem que se soltar um pouquinho mais aí em Summoner's Rift. Sem dúvida, o suporte hoje em dia, ele dita muito do que o jogo vai ser, né, Toboco? E principalmente com uma Jana, isso fica mais difícil. Você tem bastante controle com ela, mas é um controle um pouquinho difícil de acertar, né? Você precisa acertar pelo menos a lentidão, para depois vir aventando o Evante. Então ela não é o ideal para roaming, né? Ela é muito mais defensiva. Então, realmente, eles estão trazendo esse estilo. Eu acredito que a INTZ,
Se continuar nisso, né, vai ser um time que vai ter que mudar muito e eles vão precisar de um pouco de tempo, talvez, para conseguir essa mudança no estilo, porque é bem diferente da passada, né? Na passada era um Jogster que agora tá na selva, que traz o estilo agressivo, né? Ele invade muito, ele busca jogo, só que eles têm agora um suporte um pouco mais na dele, um pouco mais seguro. Fazer a função natural, talvez, né? Mais tradicional do suporte. Segurar o carry, manter ele vivo, né? Enquanto que precisa hoje em dia ter uma jogada um pouco mais agressiva dos suportes. Pode ser uma NTZ um pouco diferente, mas que pode funcionar ainda, né? E o que você achou desse matchup Azir contra Echo? O Azir, ele é um campeão que está sendo muito escolhido contra o Echo, porque ele consegue abusar da possibilidade de ter aquele dano à distância em cima do Echo, né? O Echo é um campeão que farma seguro, ele tem o Q dele para farmar de maneira segura, mas ainda assim é um campeão que muitas vezes se expõe para criar jogadas e ser mais ofensivo, né? Lembrando que ainda assim a parede do Azir muda muito a jogada, né? Pode fazer com que o Echo tenha que usar ultimate antes numa troca, então eu gosto muito do Azir sendo uma escolha, e a gente vê agora o Oz tentando parar aqui um pouquinho dessa selva ou atrasar a NTZ. Só que ele tem que tomar cuidado, vai perdendo muita vida, 300 de HP no momento, flash gasto, o Yan continua a perseguição, pode sair o First Blood para a NTZ, porém consegue recuar agora o Oz. Um nível 2 incrível pro Jogster, muito necessário para ele conseguir fazer essa jogada agressiva, barrigada, né, mais aquele dano do barril realmente ajudou muito, fez com que tivesse que gastar o flash o Oz, então já foi válido. O atraso, na verdade, né, ficou elas por elas, porque você dividir um pouco da experiência, né, e fazer com que o inimigo perca a vida, mas você perder o flash, por exemplo, é uma coisa que não vale tanto a pena. Então, boa jogada da NTZ, bem agressiva, e com essa inversão, né, de rotas, acaba sendo aquela movimentação. O caçador da selva com o jogador do topo, até que a lane empurre, né, a rota seja um pouco mais empurrada, eles usam um teleporte e vão lá para se agarrar à torre e tentar farmar o máximo possível. Com certeza. Enquanto isso, o Scar tranquilo, né, para criar as cargas ali da sua passiva, para que caso ele consiga o abate, garanta mais ouro. Enquanto isso, Yoda e Talkers na rota do meio fazendo um confronto tranquilo, 12 a 12 no farm, né. Aquilo que você falou, Pê, o Azir farma de muito longe, né, e o Echo, bom lembrar, é ataque corpo a corpo, apesar de ter o Q para farmar. Então, o Azir ele é muito seguro contra um Echo. Ele acaba sofrendo um pouquinho, Toboco. Olha só, aquela jogada de inversão de rotas, né? A equipe da NTZ começa pela parte de... da CNB começa pela parte de baixo da selva e na rotação eles fazem o vermelho e vêm em conjunto com o maior número pro topo para tentar pegar o inimigo que esteja voltando para a rota ou para levar a torre nesse caso. Eles têm que fazer essa troca, eles não podem fazer com que a rotação seja inútil, né? Eles têm que puxar algum objetivo de cima disso e acaba sendo que a NTZ faz o mesmo, responde com a torre e a CNB precisa ser muito rápida, porque a possibilidade de um dragão é existente para a NTZ depois de levar essa torre, então eles precisam voltar muito rápido ou empurrar, né, em direção à segunda torre do topo, porque provavelmente a NTZ se dirige pro dragão agora. Exato. Tanto que o Gragas e o Ryze já vão em direção ao dragão, enquanto que a Sivir permanece batendo na torre. Mas vamos lembrar, ela tem uma onda de minions muito grande. Gostei da chamada da INTZ, deixa o Micão lá levando a torre, ela já está praticamente destruída, tá aí ó, no detalhe agora, conseguiu, ele até tancou um pouco essa torre e desloca 3 jogadores para fazer o dragão rapidamente para que a CNB não tenha tempo de chegar no objetivo e às vezes contestar ou até fazer o dragão. Então tá ali, primeira torre do jogo, até fica para a INTZ, diga de passagem, a CNB não levou a torre ainda e o primeiro dragão e torre então para a INTZ. É muito bem jogado por eles. Agora sim eles vão levar a torre. Sim, o Aoshi obviamente deixando os minions morrer, né, para acabar negando um pouco da experiência possível. Olha aí, nossa, como machuca. O Echo ele é um campeão que ele se beneficia muito de encaixar as habilidades, né, porque a passiva do W dele é ativada com a habilidade ou ataque básico. Então, muitas vezes você acerta o inimigo, né, você marca ele 2 vezes com o Q e já pode partir para cima, porque a troca vai ser muito efetiva. Ele ganha velocidade de movimento e causa um dano extra no inimigo. Muitas vezes quando ele tem o W ativo, ele consegue o escudo, né, o que torna a troca dele bem decente. Olha só o que ele faz agora. Exato, o Talkers tem que recuar, vai até tomando uma poção de vida, tem que tomar muito cuidado. O Echo daqui a pouquinho vai pegar level 6 e tem flash incendiário, então tem essa aproximação contra o Azir, se bem que o Talkers tem curar e flash, né, então também tem formas aí de se defender. O ponto positivo pro Talkers nesse Azir agora, Toboco, é que o Azir é um campeão que você não diva ele facilmente, né? Se você fizer isso, você tá correndo um grande risco. Mesmo o Echo tendo a possibilidade de voltar na ultimate, né, teria que ser um momento onde o Yoda ia se expor muito. Então acaba sendo pro Talkers ali um pouco tranquilo pra ele, embora ele tenha que tomar muito cuidado com essas trocas. O Yoda pegou nível 5, já foi muito mais agressivo, né, já conseguiu puxar muito mais dano, né, encaixando bem as habilidades. E é um campeão perigoso o Echo, porque ele se move muito pelo mapa, né, ele é um campeão que ele rotaciona muito, da característica de assassino, ele precisa fazer isso, e com o Talkers sendo tão seguro, né, é fácil empurrar em direção a ele e depois partir para outras rotas para juntar com o time. Lembrando que um gank, por exemplo, do Echo com a Rek'Sai
é basicamente abate naquela rota. É muito dano que vem, né? Um jungler agressivo, um assassino no meio. Então realmente é muito forte. Napom vem pro topo agora. E na hora certa o Yang coloca uma sentinela na Trimoita, se protege da Rek'Sai, o Joxer ciente que a Rek'Sai está na rota superior, invade a selva, pode ter até um dive contra o Yoda. E é isso que acontece, a barricada pegou nos minions. O Joxer agora vai sofrendo muito dano do Yoda, ele está apenas level 3. Tem que recuar o Joxer, porém ele não tancou a torre. Pepo com isso consegue sair vivo e o Yoda também sai vivo com pouquíssima vida. É, só que o problema agora do Yoda, Toboco, é ele conseguir segurar isso daqui, né? Vem a Rek'Sai do Napom agora, fica um pouquinho mais seguro pra ele. Ele guardou bastante tempo a ultimate, ele não se precipitou pra utilizar ela, né? Então pode ser criada uma jogada, mas com o Tokers de vida cheia, fica um pouquinho mais difícil. O Yoda já volta pra base, tá perigoso pra ele. O jogo continua no 0 a 0, mas vem agora, né, as duas rotas aqui, né, desinverteram. Então a dupla da NTZ vai lá embaixo lutar contra a dupla da CNB, empurrando muito, pressionando bastante. Eles podem agora pressionar essa torre. A rotação é muito boa. Voltou pra base o Echo, tem minions e vem agora 4 da equipe da NTZ pra bater nessa torre. E olha, realmente, boa rotação da NTZ. Vamos ver se eles conseguem levar a torre. O Nautilus não é o suficiente pra segurar toda essa pressão imposta. Já tem a Veta Ivante, chega a Rek'Sai, mas é tarde demais. Iniciação em cima do Oz. Coloca a sua torre, o Azir, porém vai ter que recuar agora o time da CNB. Ficar ali na sua segunda torre, enquanto que a NTZ continua pressionando. É, boa rotação e chamada da NTZ principalmente, Toboco, né? Tudo girando em torno de eles conseguirem abrir um espaço para aquela pressão. O Joxer gankando no meio não era necessariamente um dive, ele não precisava se arriscar tanto para pegar um abate no Yoda, que já estava basicamente morto, e isso abriu espaço para que eles conseguissem causar dano suficiente para mandar ele para base. Lá embaixo estava sendo empurrado, então a subida foi automática, uma torre garantida para eles. Agora o azul talvez. Vamos ver quem vai ficar com o azul. Houve o roubo, sim. Ficou nas mãos do Joxer, ele utilizou o golpear no momento certo e com isso rouba o azul da CNB. É, a NTZ é muito à frente, Toboco. Já foram 2 torres, eles estão muito bem. O Yang, por mais que esteja sendo pressionado, né, na rota, ele é um Ryze, então para ele farmar embaixo da torre não é dificuldade. Ele tem as habilidades para fazer isso, então fica bem tranquilo. E olha, é perigoso pro Osh ficar muito avançado agora, porque vem o Joxer no seu azul e já vai buscando uma visão, mas ele não conseguiu detectar essa sentinela. Exato, Pepa. A sentinela foi... A lente superior foi utilizada na moita e não um pouco mais acima, né? Então tem visão sim a CNB deste azul. Já tem um posicionamento do Tokers para tentar defender esse objetivo. Foi agora o Yoda e também o Napom para cima do Tokers, porém ele já estava na sua torre. O azul continua lá, mas parece que vai ter briga. Pois é, Toboco. Tem uma visão ali, a CNB não quer abrir mão dele. Já vem ali, ó, a Osh, Napom e o Yoda para esse azul. Porém é perigoso, né? Eles estão em território inimigo sem muita da visão. Eles têm uma visão ali próxima do azul, mas não muito estendida. Eles vão tentar o roubo com o Joxer, tendo a possibilidade de atrapalhar, pelo menos, porque o golpear ainda não voltou. Exato, isso que eu ia falar, o golpear não voltou, então bom trabalho da INTZ em defender seu azul e agora sim, ficará nas mãos do Azir. Bom trabalho. Tira muito do potencial do Yoda, né? Dele spamar muito mais habilidade. O Echo é um campeão que a gente tá vendo ele ser utilizado, seja no topo ou no meio, né? Com exceção da jungle na mão do Airwalks, que foi um Echo totalmente tanque, ainda assim focado em tempo de recarga. Seja para ser tanque ou seja para causar dano em uma das duas rotas, né, meio e topo, ele vem com redução do tempo de recarga, ele vem com uma build ofensiva, mas ainda assim dependente de muitas habilidades voltarem rápido. E provavelmente é assim que vai ser, né? Então esse azul ajuda muito nisso. Enquanto não tem item, o azul compensa a situação, né, do tempo de recarga. Era muito necessário pro Yoda. Ele não vai conseguir ser tão agressivo mais no meio, ele não tem torre, então se ele avançar um pouco demais, fica bem perigoso para ele, Toboco. Então aí é muito mais atenção da CNB em visão, para não ser pego fora de posição, para tentar virar o jogo num próximo dragão, talvez. E falando em dragão, nasce em 35 segundos. Curioso que o Napom utilizou o ultimate lá nos Krugs, né? Então pode fazer falta caso a CNB queira contestar o dragão. O Sky permanece na rota inferior sozinho, farmando. Tem 85 a 58 de farm, então realmente um Draven que já tem muitas cargas da passiva, 180 deu pra ver agora, então tem que tomar cuidado aí a NTZ, porque se esse Draven pegar um abate, vai conseguir muito ouro. Numa próxima luta, né, o Skyr ele se posiciona muito bem, ele é um jogador que se mantém muito seguro na maioria das lutas e ainda assim consegue tirar proveito pra causar dano mesmo seguro. O Draven é um campeão que tem a reta da morte pra fazer isso, Toboco. Então numa luta, uma troca de dragão, por exemplo, se ele pega esse abate, é o suficiente, né? Ele dispara no jogo e volta agora para comprar a espada GPC, cetro vampírico, então ele já vem com bastante dano e um sustento bem interessante. Tem movimentação da CNB, eles sabem da volta do dragão, Toboco, já iniciaram o objetivo. Já iniciaram, Pepa Civil está na rota superior, isso pode ser perigoso, o Rumble tem teleporte, enquanto isso o Ryze permanece farmando na rota inferior. Parece que a INTZ não vai brigar pelo dragão, no máximo tentar um roubo.
Mas é complicado, o Gragas teria que gastar o barrigado e depois o flash pra voltar. Mas tá aqui já o Jokster, vamos ver se ele vai tentar. Utilizou seu ultimate, não consegue o roubo do dragão, que fica para a CNB. É uma tentativa boa, mas ele só ficou na habilidade. O Toboco ele não quis ir pra cima, né? Normalmente o Gragas ele tem essa possibilidade, porque ele usa o barril explosivo pra tirar o inimigo de uma distância segura pra usar o golpear, e daí ele vai com a barrigada e rouba, né? Mas nesse caso ele não tava confiando tanto, só tinha um Alox do lado dele. Ele usa a barrigada pra entrar no covil do dragão. Mesmo que ele roubasse, ele talvez morresse e não quis arriscar, né, essa morte, esse abate, porque seria um objetivo talvez focado. Então fica ali 1 a 1 no dragão. CNB conseguindo compensar bem a situação deles, né? O ouro tá bem igual, tá bem parecido. E o jogo tá muito disputado, porque nenhum dos lados tem uma vantagem tão grande assim. Diante da composição que a NTZ construiu, é até esperado eles não lutarem pelo dragão agora. Eles já conquistaram o primeiro, deixa esse primeiro buff pra CNB desta vez, e dá tempo do Azir e do Ryze crescer. Eles precisam realmente fechar mais itens. O próprio Ryze está com a lágrima da deusa, e olha a jogada na rota superior. O Olosh pode sofrer o First Blood, e fica First Blood para o INTZ, para o Toker. Que vantagem de torre no meio, né, Toboco? Abre muito mais caminho pro Toker seguir esse roaming. E o mais importante, o Aoshi tinha usado a ultimate para segurar a onda de minions. Ele usou o equalizador para tentar salvar essa torre. O problema é que ele salva a torre, mas não salva a sua própria vida, porque ele não tinha condição de sair. Uma ótima jogada do Toker. Nossa, reta da morte? Passou agora pra talvez farmar. Pelo que parece. Chegou na rota superior. Dois minions. Tá bom. Certo, tá bom. Pra quem já ia perder a torre, né, Toboco? Consegue o farm ali, né, o Skyer. E dando de novo, né, um bom mérito pro Tokers na jogada dele com a ultimate. Isolou o Aoshi, então valeu a pena pelo time ali. E tá lá, torre por torre levada no jogo. Tá ali. Pelo menos a CNB vai compensando as perdas, né? Eles conseguem responder de certa forma. Mas lógico, agora só First Blood. Não é nada interessante, mas ainda o ouro não disparou, então o jogo está sob controle. Enquanto isso, vão tentar roubar o azul, só que olha como está posicionado o time da CNB. Jokster vai sozinho, perde muita vida, chegou o Yoda também, vai ser abatido pelo Napon. Fica 1 a 1 agora a partida. Toboco, a NTZ tá muito constante na partida, na questão de controle dos objetivos e controle principalmente do mapa em geral, né? Eles invadiram a selva da CNB, conseguiram fazer roubos e dessa vez não foi diferente. O Jokster sabia exatamente o minuto que ia voltar, o segundo que ia voltar o azul e já foi para partir pro roubo. A CNB foi mais inteligente, previu isso, né? Se preparou mais, usou muita coisa, mas conseguiu o abate em cima, né, do inimigo, conseguiu ali um abate importante na mão, né, de um dos jogadores. Seria mais interessante do Draven, por exemplo, mas ainda assim pra gastar, né, a passiva. Exato. Logo. Tirar o Jokster de cena ainda foi bom, né? Ele está nesse momento com 260. Sempre lembrando, né, que no modo espectador aparece apenas 2 dígitos, né, mas subentende que é 260 e alguma coisa, né? De qualquer forma, o Skyer vai fazendo seu aronguejo. Na verdade, deixou ele ali, não quer fazer mais nada não. Vão fechar agora o micão. Pode ter se complicado. Ele tem o na caçada e também o seu flash e até o curar se precisar. Bom escudo, porém ainda leva o knock-up do Napon. Se aproxima logo, já defende o companheiro. Chega o Jokster também. Todo o foco do Woz. Teleporte gasto agora pelo Osh, que tem o equalizador. Já desceu o ultimate, ficam perdendo muita vida. O Yoda tenta causar mais dano, ele é um assassino. Enquanto isso, o Jokster vai protegendo o companheiro. O Alok já conseguiu recuar da luta. E no final das contas, Pepu fica 1 a 1. E o Toker está por ali, Toboco. Pode ainda se criar uma jogada. É perigoso para a equipe da CNB. Eles vão empurrar essa onda de minions e já começam a recuar, né? Ficou um para cada lado. Ainda assim, o azul pode ser disputado entre as equipes. Está passando ali pelo lado do Yoda. Ele vai tentar um roubo, né? Tímido ali, mas vai tentar, não custa nada. Gostei da palavra tímido, porque realmente é isso que chegou perto, mas... Foi assim, né? Vai que cola, vai que eu roubo, né? Porque ele não ia avançar mais do que aquilo. Ele tentou, mas, né? Não custa tentar, né, Pepe? Pois é, replay do lance. A jogada onde o Jokster achou que não estava sendo visto, mas olha o que foi utilizado em cima dele de controle de grupo. Não tinha como fugir, não tinha possibilidade. E eu senti um flash ali, não foi? Olha... ele tá com o flash de tempo de recarga, pode ser que sim, Pepe. Eu senti um flash que ele queria dar pelo azul, mas não conseguiu. E o mais curioso é que a gente viu o W do Echo funcionando. Olha o zoning que fez. Sim, é incrível. O Gragas não podia passar pelo lado esquerdo, porque senão ele ia entrar naquela lentidão e posteriormente atordoar do Echo, caso, né, ele tivesse chegado. Então o que acontece? Não tinha muito o que fazer. Você tranca o inimigo, né? Ou ele escolhe todo aquele controle de grupo e dano de um lado, ou o atordoamento do Echo do outro. Então não tinha o que fazer. O flash dele que saiu era pra sair desse lugar, né? Não escolher entre os dois lados e ir pra baixo, mas pelo jeito ali o flash não foi efetivo no final das contas, Toboco. Então o jogo empatadíssimo, com a diferença de uma torre a mais para a NTZ, né? Muito parecido, só o ouro que, né, tem uma diferença pequena ali. Se a gente for olhar o farm no meio, por exemplo, a gente vê uma diferença entre eles,
mas é um jogo muito mais focado em pequenos detalhes, pequenas jogadas por objetivos. O controle da NTZ continua muito grande, eles sempre buscam visão, controle da selva inimiga, e agora o controle mais importante do jogo é o dragão. Nossa, e o Tokers perdendo bastante vida, utiliza o ultimate, isolou o Yoda que utilizou o seu ultimate pra se reposicionar. Lembrando, né, que o ultimate do Echo, ele volta no tempo. Ele volta no tempo, volta rápido também a habilidade. E ó, o Tokers pode ser pegado Nossa, agora pode se complicar porque ele não tem seu ultimate, já gastou o flash. Perdão, curar, enquanto... Agora também o flash, enfim. E acabou gastando então os 2 feitiços de invocador. Já valeu a pena, né, Toboco? Valeu a pena porque a ultimate do Echo, ela é muito mais pra criar uma jogada individual ou em grupo, independente. Pode ser usada numa luta, pode ser usada num dive, né, no X1, mas pro Azir, a ultimate dele é muito importante pra uma luta. Muito mais do que a do Echo, né? Então tirar isso da mão do Tokers, exato, ela tranca o inimigo. Ela dá velocidade pro seu time e tranca a passagem do inimigo num alcance ali grande, né? São vários soldados, então é realmente uma ultimate importante para uma luta de dragão, pode fazer falta. Com certeza. E outra, 2 feitiços de invocador. Para um campeão que até tem uma certa mobilidade. Olha só agora o Tokers. O Yoda vai pra cima dele. O Yoda não conseguiu entrar no W. Por isso que ele não continuou, né? Não conseguiu atordoar. E no caminho tinha muito soldado, então ele toma bastante dano. A torre atrasou bastante, né, esse avanço dos minions da CNB. Dragão de volta. Toboco, os 2 times muito, né, focados em manter esse objetivo. Só que a NTZ tem a vantagem de empurrar o meio para tentar abrir espaço para uma luta de dragão. Você falou tudo. O segundo dragão do jogo foi feito de forma tranquila pela CNB. Nesse já dá pra ver que a NTZ quer brigar. Quer realmente partir pra disputa. Quer garantir o segundo buff do dragão. Enquanto isso, fica esse cerco, né, dos 2 times. Vão controlando essa rota do meio. Nas outras rotas, a gente vê, pelo menos na inferior, uma certa vantagem de minions pra INTZ, porque tá achando uma outra onda agora. E na rota superior também. Apesar de também se aproximar uma da CNB. Enquanto isso, luta iniciada. Vão tentar agora focar justamente em cima do Oz. Ele já é batido. O Yoda cai também. Já são 2 abates pra INTZ. O Ultimate do Alox acabou afastando o time da CNB. O Yoda ainda consegue matar o Tokers. O Scar vai sendo focado por conta da passiva. Porém, vira muito dano. E é iluminado. Draven consegue 3 abates. A CNB. Sensacional a luta, Pepo. Muito bem jogado, Toboco. O Joxer não podia ser pego na situação. Todo o foco foi pra cima do Oz, mas ele o Nautilus, ele já tinha ultado, já tinha dado controle de grupo. O foco em cima dele fez com que a NTZ não tivesse tempo de focar os mais importantes. Skyer, o Yoda basicamente ele matou pra morrer. Ele sabia que ele ia morrer, mas conseguiu pegar o abate. E o Draven ficou livre. E vamos ver o ouro do Draven, então, porque com essa... conseguindo a sua passiva, o ouro que ele garantiu, deve ter muito ouro guardado. Dá uma olhadinha daqui a pouco. E o seguinte, o dragão então fica pro time da CNB. Pois é, e olha a jogada, o Joxer pego e tudo utilizado em cima do Oz, a ultimate pra tirar o Oz de posicionamento, né, muita coisa, e aí vem, né, a ultimate do Azir pra matar o Yoda, mas ele já tinha colocado o incendiário, então ele pega o abate também. E olha agora o Skyer, ele não tem problema em receber um incendiário, se ele conseguir ter a defesa. Olha quem tava na frente, Napom e o próprio Oshi, então não tinha como chegar no Skyer, ele foi batendo, girando o machado e causando muito dano como deve ser. E olha só, ele já volta como uma dançarina fantasma, simples assim, um item fechado depois de uma teamfight. Realmente a passiva do Draven beneficia muito ele, e não só ele como time também, né? Porque esse ouro acaba contando como ouro global também, evidentemente. O Skyer, pra variar, né? Fazendo um bom jogo de Draven, 1-0-4. E olha, vai colocando pressão em cima da INTZ, hein? A INTZ vai encontrando dificuldades. Agora, olha só, ele já foi bater em cima do Micão, porém recuou. E o Skyer já tem o roubo de vida da sedenta por sangue, né? Então ele tem esse sustain bacana, e o Draven bate muito forte com o seu ataque básico. Na proteção da segunda torre, mais o acidente por sangue, né, o Draven não tem problema. Olha o azul, olha a quantidade de túnel, sentinela, né, visão da CNB para segurar esse objetivo, manter ele em pé, para que, obviamente, o Yoda tenha, né, o tempo de recarga e recuperação de mana em mãos. E agora a gente vê que ele já junta com o time no meio. Vamos deixar o azul para uma possibilidade mais controlada, né, mais segura de fazer. E agora sim eles buscam o objetivo. Joxer vai destruindo a sentinela, enquanto isso permanece fazendo esse azul o Yoda. Tem que garantir esse buff, é realmente importante. Como assassino ele consome muito suas skills e tá ali. Garante o buff, então a CNB permanece aí com seu mid laner um pouco mais poderoso, digamos assim. Lembrando que as lutas estão prontas, né, Toboco? Os dois lados, né, a luta para as duas equipes, todos com ultimate, né, todos com bastante foco em se manter ali bem unidos, com exceção agora do Kyung. Vai para longe do seu time, vai segurar a rota inferior, mas também faz o mesmo, né? Sim, faz o mesmo Aoshi, exatamente pela mesma presença do teleporte. As equipes ficam um pouquinho mais dispersas agora, buscando, né, fazer com que esse jogo, que já foi um dragão feito, já foi um azul, né, confirmado, buscar pick-offs, por exemplo, como agora em cima do Aoshi.
Enquanto isso, já se aproximam. Vamos ver se vão conseguir o gank. Tem o teammate o Talkers, tem o teammate também o Joxer. Ninguém vai chegar pra protegê-lo. Já foi ali empurrado pra parede. O Walt tenta ganhar tempo o máximo possível. Recebe o golpear agora do Joxer. Chega também os soldados do Azir. Muito dano em cima da Oshi. Fica o abate pro Talkers. Ele tenta voltar no dano. Ele já via que não tinha possibilidade, né, Tuboco? Ele tinha um teleporte, mas tinha barra explosivo, barrigada. Tinha o teammate do Azir. Nossa! Tinha... o dano é alto. Tinha o E do Azir, então... Tirou todo o escudo? Assim, é incrível o poder... Nossa, olha o Yoda. Jogada interessante do Yang. Vai conseguir o abate contra o Yoda nesse 1 versus 1. E nem foi tanto 1 versus 1 porque o Yoda nem se mexeu. Não conseguiu, né? Ele foi aprisionado, então ele não podia voltar no ultimate dele. Ele não conseguia fazer nada, né? Ele não teve tempo pra pensar. O Ryze é o campeão que ainda assim, se ele tiver ali com o ultimate, ele vai te spamar a habilidade. E naquele posicionamento ele não tinha minion pra atrapalhar nenhum caminho. E realmente foi uma boa jogada do Yang. Ele esperou o momento certo, foi pra cima e garantiu um abate. Perfeito, Pepe. Enquanto isso, a INTZ leva a segunda torre da rota do meio. Vai roubar aqui o vermelho e fica nas mãos do Micão. Então, com isso, a INTZ volta a liderar no placar de ouro. Consegue dois abates em sequência bem interessantes, né? De forma... Um até foi 2 versus 1, mas o outro foi realmente confronto entre o Yang e Yoda. Então... a INTZ acorda pro jogo após aquela luta que não foi tão favorável para eles. Eles foram iniciados, eles sabem do potencial de luta da CNB, a proteção que esse Draven vai ter, e eles estão evitando isso, né? Eles buscaram, claro, uma tentativa daquele dragão, não conseguiram. Eles buscaram aquele azul, não conseguiram. Quando eles viram que o time estava se dispersando, a CNB estava se dividindo, esse era o momento deles criarem jogada. Tanto é que aquela jogada no topo valeu muito a pena, e o Yang lá embaixo conseguiu pegar o Yoda sozinho. A CNB separada, né, tá muito deficiente ainda no jogo. Não tem força sozinho pra carregar nenhum dos jogadores. Eles precisam de uma luta. Você viu o dano que ele levou ali do Azir? Lógico que teve eco de Luden também, mas de qualquer forma tem que tomar cuidado. Esse Azir já está machucando muito. O eco de Luden sendo counter do eco, Toboco. Um item que funciona muito bem pra causar o dano, né? Somos todos tichinha. E agora vem aquele objetivo de novo de visão, mas muito foco nesse dragão. Os times de novo espalhados, mas dessa vez de maneira mais segura, né? A chegada de todos eles é muito mais rápida. O Yang, em contrapartida, tá no topo buscando farm crescer. Ele tá muito bem no jogo, né? Ele já conseguiu 2 abates. Não tá farmando tanto, mas compensou com a presença no jogo. E já é um Ryze que dá medo. Já tem o Bastão das Eras e o Abraço de Seraph. Então dá trabalho numa luta. Com certeza, Pedro. Com certeza. Ele que vai até voltar à base. Parece que não quer gastar o teleporte pra chegar nesse dragão, né? Tudo bem que falta ainda 60 segundos. Ele deixou a rota superior empurrando, fez o seu trabalho e agora volta à base. Vamos lá, ele fechou a bota dele, né? Foi pra Passo de Mercúrio. Evitar um pouco os controles de grupos da CNB, né? Até porque esse novo Ryze, ele não é mais tão tanque quanto o antigo. Sim. Ele é um alvo mais fácil de matar. Com certeza. Ele não fica puramente tanque como antigamente, né? E ele precisa... talvez ali muito mais de um timing para conseguir o escudo da passiva dele, para fazer uma troca válida. Só que agora a gente vê de novo, né? O Aoshi sobe, ele tem o teleporte dele, agora falta bem menos tempo pro dragão voltar, Toboco. O Aronguejo é da CNB e olha a quantidade de visão que a NTZ distribui. Qualquer um que chegar por ali vai ser visto. O Yoda que tem que tomar cuidado, porque a equipe da NTZ pode iniciar nele, são 3 jogadores, é isso que acontece. Bom teammate do Yoda para se reposicionar, ele até utilizou seu campo ali do W, né? Mas não conseguiu o controle de grupo efetivo. Enquanto isso a NTZ recua, porém está um pouco afastada, o Napom vai se aproximando, o Nautilus também, né? Que é o Oz. Mas no final das contas a luta não acontece, ou não. Olha o Joxer, foi pra cima do Napom, utiliza o teammate Gobert também, ele é aprisionado pelo Ryze, vai ser cercado pelo Talkers, fica o abate para o Talkers. Com isso a NTZ tem total possibilidade de fazer o dragão. Toboco, essa sentinela não era tão importante assim a ponto de perder a vida, né? Eles sabiam do barril explosivo, sabiam do Gragas estar presente, é um controle de grupo muito grande em cima de um alvo só, né? Eles isolarem esse alvo, fazerem esse pick-off é muito simples, então realmente um risco ali que o CNB quis correr por uma ward que não valia a pena, e eles acabaram perdendo o dragão por isso, né? É bem complicado, o próprio jungler se arriscando num momento de dragão não deve acontecer, por mais que seja uma Rek'Sai, seja talvez ali um dos mais tanques do time junto com o Nautilus, ainda assim tem que ter um pouco de cuidado, que agora, ó, é levado a torre do Azir ali, a CNB buscando uma luta. E falando em Azir, tem a luta, o equalizador desceu, passa a reta da morte, pode ser abatido, se aproxima o Napom, consegue o abate em cima do Talkers, o Yang tenta correr o mais rápido possível, se reposicionar, a CNB continua a perseguição, a Lox também agora vem ajudar o companheiro, e no final das contas fica apenas o abate em cima do Talkers, mas dá tempo pra CNB. Pois é, a CNB quer isso, eles aproveitam e roubam a jungle, né, o Napom vai buscando
fazer esses lobos. No meio, provavelmente Yoda empurra aquela torre em direção a uma destruição da mesma, enquanto a CNB trabalha de maneira que eles consigam chegar na segunda. Vamos ver se eles vão conseguir realmente focar. Tem a defesa do Joxer junto com o Micão. Vamos ver se essa torre do meio vai chegar a cair. Com muita vida ainda essa torre, Toboco. Mal foi tocada e agora a tentativa é empurrar o topo. Exatamente, já que lá tem uma onda de minions mais favorável, os campeões da CNB já estão próximos dessa torre, tem ali a defesa do Alox e também do Yang, porém o dano causado é muito alto, recebe até o escudo da Jana, mas não é o suficiente, o Walsh vai perdendo muita vida, explodido, o Sky era batido agora pelo Micão, perseguição contra o Woz, pode ser um barão pro time da INTZ, já foi double kill pro Micão. Que teamfight, Pepo! E abre mão da torre do meio, Toboco, que tava com muita vida, fez com que o Yoda perdesse muito tempo para levar, e uma ótima jogada da NTZ, né? Aproveitou estar embaixo da própria torre, usou muito controle de grupo, a iniciação do Micão foi muito boa com na caçada, e sim, é barão para a equipe da NTZ, eles não têm por que não fazer esse objetivo, tá vivo o Napom, mas é ele sozinho para tentar o roubo. Gragas não tem golpear, vai voltar agora, o Napom pode tentar efetivar o roubo, ele que está level 10, enquanto que o Gragas level 11, já está posicionado, o Tokers vai flanqueando, né, o Napom para que ele não se aproxime do Covil, e tá ali, primeiro barão da partida é da INTZ. Um bom trabalho do Tokers, não deixa, né, o inimigo tentar fazer o roubo, e a INTZ realmente superando todas as rotações feitas no jogo até agora da CNB. Parecia que era uma torre destruída. Segurou tempo suficiente ali ao Alox do Goiânia, e olha só o que acontece com a Osh. Ele explode. Olha a chegada rápida do Joxer, muito bem encaixado. Ele usou o flash barrigada para isso, então ele chegou de um momento que surpreendeu com um atordoamento em área e conseguiu ali tirar proveito do abate em cima do Skyer também, né, que precisava ser focado. O Skyer que tá forte, se não focar ele na luta, se não segurar esse Draven, vai ser perigoso. E a gente vê a jogada aqui, onde o Yoda vai para cima, né, mas ele acaba não conseguindo efetivar depois aquele acompanhamento que ele é empurrado pela parede da Zena, ainda passa a reta da morte, vai e volta na Napom, obrigado a flechar para pegar esse abate. O abate que quase que rendeu torre, né, de segunda instância do topo. E olha o Alox agora. Nossa, consegue o atordoar em cima do Joxer, o Yoda. Enquanto isso, o Alox usa o ultimate, tenta afastar a equipe da CNB. O equalizador foi bom, causou um bom dano. Enquanto isso, quem morre é, na verdade, o Yoda. Killing spree pro Micão. O Wash é o próximo, já caiu o Woz também. Double, pode ir pro triple kill. Triple kill do Micão. 14-6 e NTZ, que vai rumo à segunda torre da rota inferior. Toboco, a CNB tem um Draven em suas mãos e não tá sabendo usar ele direito. O Draven não tava na luta, o Draven tava longe, a reta da morte não é o suficiente pra isso, Toboco. E realmente a NTZ tem uma resposta muito rápida. O Micão com a ultimate dele traz isso pro time, tanto pro disengage, né, ou pra dar esse bait, vai segurando enquanto vem o Azir, enquanto vem ali o próprio Gragas, né, com um controle de grupo imenso. Realmente uma jogada onde a NTZ responde muito bem a agressiva da CNB e olha, levou toda a rota inferior por isso. Nossa, o jogo acelerou de uma forma incrível. Estava calmo 3 minutos atrás, a CNB tentando levar uma T2 à rota superior e agora, pós-barão, e NTZ encaixa um 4-0, consegue então o inibidor da rota inferior, é ótimo para o objetivo de repente forçar mais um barão e a CNB desandou. O problema, Toboco, é que eles estão focando alvos que resistem tempo suficiente para chegar o restante da equipe, né? Eles focaram no Joxer. O Joxer é um Gragas, ele tem redução de dano com a fúria da bebedeira, nem que seja por alguns segundos. Ele já é um campeão naturalmente tanque com muita vida, tá buscando bastante defesa, então ele é um campeão que vai demorar para morrer. Focar o Alox nesse momento do jogo também não é ideal, porque ele é uma Jana, ele vai chutar para longe, ele vai usar o furacão em você, vai se dar escudo, né? Tem a própria Sivir para tirar eles muito rápido desse controle de grupo que tem da CNB, né? Então esse que é o problema. Eles usaram muita coisa para pegar alvos que eles não conseguiram matar e quando chegou Tokers, não tinha o que fazer. Era lidar com o dano do Azir sem habilidade de contra-atacar. Então realmente ali a CNB sendo agressiva sem o AD Carry ainda, né? Foi uma jogada muito arriscada. E agora a NTZ vai avançar nesse jogo como nunca, né? Tá com muita vantagem. Podem partir para a rota superior, né? E ainda tem o buff do Barão. Deixa eu ver aqui. Ele vai acabar agora. O buff do Barão. De qualquer forma, conseguiu utilizar muito bem. E o que acontece? Ele faz aquela diferença. Já que tem super minions na rota inferior, focar, lógico, a rota superior, né? Tentar forçar a CNB a deslocar um campeão para tentar defender aquela rota, que como a gente vê é o Aoshi, né? E aí a NTZ pode forçar mais ainda essa rota. Enquanto isso, segunda torre da rota superior sendo destruída. Enquanto isso, o Tokers tenta uma play, porém consegue seguir
posicionar o Yoda. O Yang vai fazendo essa linha de frente, o Napalm vai sendo focado, explodido pela INTZ. O Yang consegue, mas o abate está enfurecido. Enquanto isso, a INTZ parte para a rota superior. Toboco, a INTZ está conseguindo responder agressiva da CNB muito bem. A CNB tem que parar de tentar essas jogadas, né, arriscadas demais. Tem que lutar numa segurança de torre, né? No momento eles estavam dentro da base, mas eles foram muito avantes. E olha o Yoda. E a luta agora acontecendo. O Aoshi já é abatido pelo Micão que está dominando. O Yoda consegue matar o Tokers, mas ainda pode morrer. Já caiu o Oz, cai o Echo também. O Sky pode ser o próximo, abatido pelo Micão. Com isso, são 4 abates pro time da INTZ, que pode partir para o GG, Pepo. Toboco, eles têm 2 inibidores abertos, eles vão ignorar esse meio, em maioria. Enquanto o Micão vai tentando kaitar ali os minions, ele avança agora para levar o jogo com o time e pode sim ser o primeiro jogo da INTZ sendo ganho nessa série. Nossa, Pepo, e a INTZ vai levar as 11 torres da partida, a CNB apenas 3. Chegam Super Minions e a INTZ vai focando o Nexus, vai rumo à vitória, vai pro GG! Toboco, parece que a tomada de decisão da INTZ ainda está superior à da CNB. Fizeram ótimas rotações no jogo, responderam muito bem. O primeiro dragão do jogo sendo feito muito cedo, né, aquela empurrada de 4 jogadores na torre, conseguiram tirar muito proveito depois disso. E eles foram muito agressivos desde o início, eles focaram em visão dentro da selva inimiga, brigaram por azul, né, buscaram sempre espaço. E por mais que tenha tido aqueles momentos onde o Jox era pego, era usado muita coisa para matar ele. E ele ainda morria por nenhum objetivo que a CNB levava. E a gente viu nesse jogo como a INTZ pune os erros. Sim. Incrível. Melhores momentos da partida, então a INTZ vence, já garante pelo menos 1 ponto nessa série. Tá ali, Pedro. Esse era o momento do jogo onde a gente tava tudo igual, havia respostas, né, dragão por dragão, ver essa jogada onde o Tokers conseguiu tirar um proveito do Osh, não ter ultimate mais, e aqui vem a jogada no topo, né, que muita coisa é definida. O Alox consegue salvar seu aliado, né, a equipe da CNB foi usando muita coisa, o Oz acaba caindo, Napalm vai acabar ali sendo focado, ainda assim, né, o Yoda pegando o abate, ele não consegue finalizar mais nenhum alvo, é obrigado a recuar. Então fica 1 por 1 nessa troca, sempre com a NTZ evitando que a CNB levasse objetivos. Essa luta em especial foi um pick-off sendo feito em cima do Jox. Usaram muita coisa para matar o Oz e deu muito melhor para a CNB agora, porque eles vão acabar virando muito bem essa luta com o Sky livre para bater. E olha o pio que ele tem, vem o Napalm na frente, ninguém encosta nele. Ele tava com incendiar, mas não tem problema, ele vai lhe dando machadada, vai conseguindo tirar muito dano do inimigo, né, e vai buscando os objetivos com o seu time. E esse é o único momento que a CNB consegue realmente fazer muita diferença. Eles fizeram o segundo dragão com isso. E olha agora a jogada. Era uma torre que parecia que ia ser levada, mas olha a explosão em cima do Aoshi. Uma ótima jogada do Jox. Chegou de flash barrigada. Conseguiu anular todos os alvos que estavam tentando levar aquela torre. E a custo de uma torre do meio que já estava caída. E nesse momento, olha o Draven onde está. Lá longe, a reta da morte não é o suficiente. O Alox vai sair vivo, era o único frágil do momento. O Ryze usa o teleporte. Sim, o Joxer foi focado, saiu vivo, ainda assim chegou o Ryze, acabou. Não tinha o que fazer, não tinha mais dano para causar a CNB. Usou tudo no suporte e no jungler. Então, passou a reta da morte ali, mas basicamente só para passar mesmo. E aqui essas jogadas onde a INTZ estava tão forte que ignorava a torre, dava dive, né? Chegou aqui um momento onde... Olha agora o Sky, ele vai tentar trocar com o Micão, toma muito dano, vai e volta do boomerang, já é o suficiente para matar ele. Quase o ace, e era a jogada da vitória, né? 4 mortos, não tem por que segurar mais o jogo. Detalhe que foi um triple kill do Micão naquela jogada também, então 2 triple kills pro Micão nessa partida, 9-1-6. 9-1. O Alox também 1-0-14. A INTZ inteira realmente jogou muito bem, conseguiu controlar a partida pós-barão, né? Conseguiu conquistar muito espaço e aí a CNB foi apenas consumida pela INTZ. E para analisar um pouco mais esse jogo, é com você, Nosso. Obrigado, Toboco. A primeira partida está encerrada, mas na volta a gente vai com o Melão analisar essa partida, né, Melão? E olha, INTZ tá voltando com tudo? Olha, ainda foi um pouco displicente, os dois times foram um pouco displicentes nessa partida, mas daqui a pouco a gente fala mais disso. É isso aí. E em seguida a gente tem uma entrevista com o jogador Sky, que o Melão fez, o jogador da CNB. Uma bela surpresa do nosso CBLOL. Tudo isso e muito mais depois do nosso intervalo. Até já! Não deixa de levar não, deixa de levar não. Dá ideia nele. Eu tenho, velho. Pega o Rumble. Nice. Pegou. Sky. Baron.